Bom dia, iniciando a aula de Biologia, aula de número 8, Biologia 3. Nosso assunto são os seres vivos. Então, a gente sempre começa pela taxonomia, né? Mostrando, então, os diversos reinos, né? Como o reino Monera, onde a gente encontra as bactérias e cianobactérias, o reino protista, né? Os protozoários e as algas, os fungos, o grupo das plantas, né, o reino das plantas e o grupo dos animais. O reino Monera, ele também ele pode ser dividido em dois outros grupos. Mais para frente eu já mostro para vocês no outro slide. Aqui tem uns critérios de classificação, né, o que eles utilizaram para inserir os seres vivos nesses diversos reinos aqui. Bom, os representantes do Monera são bactérias e cianobactérias, todos são unicelulares, são os únicos procariontes, quer dizer que eles não possuem a carioteca, né, que é o material que envolve o núcleo. As moneras apresentam parede celular, né, depois da membrana ainda tem uma parede celular. A nutrição entre as bactérias existe os autótrofos quimiosintetizantes, mas a maioria é heterótrofo. Já as cianobactérias são todos autótrofos fotossintetizantes. Claro que se são unicelulares, não vão apresentar tecidos, né? Depois o reino protista, representado pelas algas e pelos protozoários. Entre as algas a gente tem representantes unicelulares e pluricelulares. Os protozoários são todos unicelulares. A partir desse grupo são todos eucariontes, quer dizer que já possuem a carioteca. Em relação à parede celular, as algas possuem, os protozoários não possuem. Algas são autótrofas, fotossintetizantes, os protozoários heterótrofos. Claro que também não apresentam tecidos. Tecidos verdadeiros apenas as plantas e os animais. Então, no reino das plantas, ou melhor, dos fungos, né? Nos fungos existem os unicelulares e os pluricelulares. As células já são eucariontes também, apresentam parede celular, são heterótrofos por absorção, não possuem tecidos, só filamentos. As plantas, né? Todos pluricelulares, eucariontes, com parede celular, todos autótrofos, e já formam tecidos. Nos animais, claro, são todos pluricelulares, eucariontes, não possuímos, né, parede celular, somos heterótrofos por ingestão, também apresentamos tecidos. Existe uma outra classificação que divide em domínios, tá? Então a gente vai ter 3 domínios: eubactéria, ou melhor, bactéria, árquea e eucária. Eucária vem de eucariontes, tá? Então, protistas, plantas, fungos e animais. São chamados de eucária. Então, essa é uma divisão um pouco diferente. Então, muitos autores, né, preferem usar o termo do domínio do que do reino. Mas vamos ao reino dos Monera, que são as bactérias e cianobactérias. Então, é um reino dos seres vivos caracterizados por organismos procariontes, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos. O grupo do Monera compreende as bactérias e cianobactérias. Antigamente, elas eram chamadas de algas azuis, ou mais antigamente ainda, de cianobactérias. Aliás, cianofíceas, desculpa. Os primeiros fósseis encontrados na natureza são de procariontes, são os microfósseis de cianobactérias, presentes na Austrália e datam com 3,5 bilhões de anos, e também de bactérias na África do Sul, com idade estimada de 3 bilhões e 100 milhões de anos. Quer dizer, isso é uma evidência da evolução, né?
As bactérias são micro-organismos unicelulares que estão entre os menores, mais simples e mais abundantes organismos do planeta. A maioria não ultrapassa 1 micrômetro, que é a milésima parte do milímetro. Elas são encontradas em uma grande diversidade de ambientes, como no solo, na água doce, no mar, no ar, na superfície e no interior de organismos, e nos materiais em decomposição. Se a gente olhar quantas bactérias tem no nosso corpo, dá um número bastante grande. As bactérias podem viver isoladamente ou constituir agrupamentos coloniais de diversos formatos. De acordo com a forma que apresentam, recebem uma denominação específica. Então, a gente tem os bacilos, que apresentam forma alongada, os cocos, que têm forma esférica, porém, eles podem se associar formando diversos tipos de colônia, como os diplococos, quando dois estão unidos, estafilococos, streptococos, pneumococos e tétrades, quando tem 4 unidos. Em forma de espiral, né? Que são os espirilos, e vibriões em forma de vírgula. Então, aqui a gente tem os cocos isolados, né? O estafilococos, o streptococcus, que é um dos causadores da pneumonia, os bacilos, né? Que tem essa forma de bastão, os espirilos e os vibriões. Então, essas são as formas das bactérias. A importância das bactérias, elas são importantes também, né? As bactérias não são somente organismos causadores de doenças, elas contribuem muito para melhorar a qualidade ambiental e de vida de diversas espécies. No sistema digestório de alguns organismos, como ruminantes e cupins, por exemplo, determinadas bactérias auxiliam na quebra de algumas substâncias, como a celulose. Então, elas vivem no interior de cupins, tá? Fazendo a digestão, então, da celulose, já que o cupim se alimenta, né, de celulose da madeira. O que diz respeito a cadeias alimentares, muitos desses indivíduos, juntamente com determinados tipos de fungos, são capazes de decompor a matéria orgânica oriunda de organismos mortos e seus resíduos, liberando para o ambiente diversos nutrientes de composição mais simples, sendo esses aproveitados por outros seres vivos. Então, se não fossem essas bactérias e fungos, né, que degradassem a matéria orgânica morta, o nosso planeta seria um cemitério gigante, né? Nenhuma folha que caísse no chão ia se decompor. E assim a matéria tem o seu ciclo, né? Como a gente já viu em outras aulas. Podem também disponibilizar compostos nitrogenados, aqueles que contêm nitrogênio, né? Para as plantas ao morrer, liberando no solo nitrogênio na forma de amônio, que em seguida pode formar íons amônio e ser aproveitado por alguns vegetais. Ou em vida, né, tem umas bactérias do gênero Rhizóbio que se unem simbioticamente às raízes de algumas leguminosas, tá? Como feijão, a vagem. Aí elas fornecem o nitrogênio às plantas, enquanto recebem o açúcar e outros compostos orgânicos. Então, tem uma troca, né? As bactérias fornecem o nitrogênio para as plantas e recebem o açúcar que as plantas produzem através da fotossíntese. Esses organismos também são muito importantes em estações de tratamento de esgoto, onde bactérias convertem a matéria orgânica em produtos que podem ser empregados posteriormente como fertilizantes em aterros sanitários, situação na qual algumas bactérias anaeróbicas, aquelas que não necessitam de oxigênio, tá? São capazes de degradar a matéria orgânica e liberar gás metano, este que pode ser aproveitado como combustível.
E no que tange a biotecnologia, podem ser utilizadas em processos de biorremediação, como determinadas espécies do gênero Pseudomonas, capazes de oxidar compostos nocivos em substâncias inofensivas ao meio ambiente. Na fabricação de laticínios, né, como queijos, iogurtes, existe o gênero Lactobacillus, o Streptococcus. Na fabricação de vinagres, a bactéria do gênero Acetobacter e até mesmo do ácido glutâmico, as bactérias do gênero Corynebacterium. Na produção de antibióticos, aqui entrou, isso aqui não é bactéria, o Streptomyces é um fungo. Eu não me dei conta e coloquei, então, isso aqui, mas aí eu deixei também para vocês, né, lembrar que os antibióticos, eles são feitos pelos fungos, né, os fungos que produzem a neomicina. Na produção de toxina botulínica, o Clostridium botulinum, e no processo de modificação genética de organismos, como a gente já viu no bimestre passado, né? E as cianobactérias, que são as fotossintetizantes. Então, as cianobactérias são organismos unicelulares que podem viver isoladamente ou em colônias. Mesma coisa que as bactérias, né? Elas medem apenas alguns micrômetros, só podendo ser visualizadas com a ajuda de um microscópio. Elas realizam a fotossíntese, mas a clorofila não está organizada nos cloroplastos, como nas plantas, e sim dispersa no citoplasma, assim como outros pigmentos. Então, elas não possuem os cloroplastos, só o pigmento, né, que é a clorofila. Os formatos das cianobactérias variam entre esferas, bastões ou filamentos e podem ser encontrados no solo úmido, na água doce e no mar. O acúmulo de matéria orgânica nesses ambientes favorece o aparecimento e desenvolvimento das cianobactérias, que se proliferam rapidamente, produzindo um fenômeno chamado eutrofização. O que acontece na eutrofização é quando as cianobactérias aumentam muito, elas formam um tapete sobre a água, de modo que, né, e elas utilizam muito o oxigênio da água também, fazendo com que muitos peixes daí fiquem sem oxigênio e acabam morrendo. E algumas espécies produzem e liberam toxinas na água, as hepatotoxinas e neurotoxinas, que podem causar o envenenamento de animais que vivem no mesmo ambiente e até mesmo causar doenças ao ser humano que utilizam essa água. Ao ser humano utilizar essa água. Então, tá certo. Às vezes eu acho um errinho aqui. Então, aqui a gente tem uma microfotografia, né, através do microscópio, de algumas cianobactérias. Agora, a classificação aqui, Monera, né, o que a gente está vendo, ou eubactérias e arqueobactérias. Então, a classificação dos seres vivos mudou muito ao longo do tempo. E principalmente depois que se conheceu mais a respeito da estrutura dos organismos, a origem e evolução das espécies. O importante é notar que, dependendo do sistema de classificação adotado, o reino Monera atualmente é considerado por uns e desconsiderado por outros cientistas. Assim, em alguns estudos, o reino Monera poderia ser substituído por dois grupos, né? O grupo das eubactérias, que engloba as bactérias verdadeiras e cianobactérias, e as arqueobactérias ou simplesmente árqueas, que são algumas bactérias que vivem em ambientes extremos, quer dizer, em temperaturas elevadíssimas, ou no ambiente que falte água, por exemplo. Então, em relação à reprodução das bactérias, elas se reproduzem tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Então, assexuadamente, a forma mais comum
é a bipartição, que também é chamado de cisciparidade. Aí ocorre a duplicação do DNA bacteriano e uma posterior divisão em 2 células. As bactérias multiplicam-se por esse processo muito rapidamente, quando dispõem de condições favoráveis. Uma duplicação pode ocorrer em 20 minutos. A separação dos cromossomos irmãos conta com a participação dos mesossomos, que são as pregas internas da membrana plasmática, nas quais existem também as enzimas participantes da maior parte da respiração celular. Então, na verdade, não é uma mitose, tá? Essa bipartição em 2 células. Então, aqui, ó, não existe a formação do fuso mitótico de divisão e nem de figuras clássicas e típicas da mitose. Lembrando que para uma célula, por exemplo, do nosso corpo se dividir, né, ela vai formar o fuso mitótico, quando os cromossomos vão se unir, e aí eles são puxados para as extremidades da célula e a célula pode se dividir. Aqui não acontece isso, né? Com as bactérias não acontece isso. Então, elas não formam esse fuso. Mas o DNA, ele se autoduplica. Então, vai gerar 2 células com o mesmo genoma. Aqui para mostrar os mesossomos, né? Que auxiliam, então, na divisão celular dessas bactérias. Tem um outro tipo, não é uma, isso aqui, a esporulação não é uma divisão, a célula não vai se dividir por esporulação, mas a esporulação vai manter esse número de indivíduos, tá? Então, algumas espécies de bactérias originam, sob certas condições ambientais, estruturas resistentes denominadas de esporos. A célula que origina o esporo se desidrata, forma uma parede grossa e sua atividade metabólica torna-se muito reduzida, de modo que daí ela não gasta energia, né? Certos esporos são capazes de se manter em estado de dormência por dezenas de anos. E ao encontrar um ambiente adequado, o esporo se reidrata e origina uma bactéria ativa e passa a se reproduzir por divisão binária. A indústria de enlatados toma medidas rigorosas na esterilização dos alimentos para eliminar os esporos da bactéria Clostridium botulinum. Essa bactéria ela causa muito problema de infecção, né? Infecção alimentícia. Essa bactéria produz o botulismo, que é uma infecção frequentemente fatal.